Vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos, tratando dos dispositivos constitucionais que regem a Seguridade Social. Nós sabemos que a Seguridade Social ela é gênero, onde tem as suas espécies, Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Em vídeos anteriores, nós já comentamos a saúde, comentamos a assistência social. Agora vamos ver a Previdência Social com base no artigo 201. Vamos fazer um comentário superficial, pegando a literalidade do texto e vendo o que o examinador ele pode aprontar, ele pode mudar de palavra, de significado, para tentar te confundir na hora de uma questão. Lembrando que o nosso material completo se encontra no PDF. Quem adquiriu o nosso curso tem um PDF. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula demonstrativa do nosso PDF. Se você gostou, você pode estar adquirindo, entrando em contato conosco. Vamos lá. Artigo 201 da Previdência da Constituição Federal. A Previdência Social será organizada. Vamos lá. Deixa eu somente pegar o lapisinho. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Aqui há um conceito importante, que é o conceito de regime geral. O examinador ele pode afirmar que a Previdência Social ela vai ser organizada sobre qualquer outro tipo de regime. Ele pode inventar um regime privado, regime complementar, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Algumas questões de concurso público afirmam que a Previdência Social ela não é de caráter contributivo e nem de filiação obrigatória. Certo que a saúde, a assistência social, a saúde, direito de todos, dever do Estado, a assistência social de quem dela necessitar, não tem caráter contributivo. Das espécies que estão inseridas dentro do gênero Seguridade Social, apenas a Previdência Social tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Comentaremos com mais detalhes o significado de como é que acontece essa filiação obrigatória quando tratarmos do tema filiação e inscrição, por exemplo. Equilíbrio financeiro e atuarial, quando formos para o tópico financiamento da Seguridade Social. Tá bom? E atenderá nos termos da lei a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Coberturas dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Uma questão que, na minha opinião, fácil, mas foi uma questão da CESP que colocou que a Previdência Social será organizada sob regime geral. Ela repetiu esse artigo 201. Aí colocou, e atenderá nos termos da lei proteção à maternidade, excluindo a gestante. Contraditório, né? Se protege a maternidade, protege a gestante, não é verdade? Mas estava lá, a CESP cobrou assim desse jeito. Vamos lá. Proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário. Como é que os examinadores costumam cobrar esse inciso terceiro? Proteção ao trabalho. Em situação de desemprego voluntário, ele coloca o voluntário no lugar de involuntário. Inciso 4º, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Sabemos que o salário família, ele é um benefício previdenciário que ele não é concedido
ao dependente. Sabemos que o salário família é um benefício que ele é concedido ao segurado, atendendo os requisitos de baixa renda, questão dos filhos menores de 14 anos. Trataremos com mais detalhes do salário família quando tratarmos do assunto benefícios da Previdência Social. Sabemos também que o auxílio reclusão, ele sim, é destinado aos dependentes do segurado. Segurados de baixa renda também. Só que, quando a questão ela cobrar o texto constitucional, você tem que estar ligado nisso, e tiver lá salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado. Quem não tem muita afinidade com o texto constitucional, vai colocar essa questão como errada, porque ele vai fazer, ora, auxílio reclusão eu sei que é destinado aos dependentes do segurado, mas salário família não é, vou colocar como errado. Mas você tem que ter o traquejo para conhecer, você tem que conhecer o dispositivo constitucional. E o dispositivo constitucional, ele fala salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Então, você acerta como, você coloca como certo. Você coloca como certo. Inciso 5º aqui, ó. Vamos lá. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge e companheiro, dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Também trataremos com mais detalhes a pensão por morte. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Para você já ir se familiarizando com os termos que regem as leis previdenciárias. Beneficiários. O que são beneficiários? Beneficiários é um gênero. Beneficiários é um gênero, onde dentro desse gênero beneficiários existem os dependentes e os segurados do regime geral. Tá bom? Vamos lá, vou ler de novo o parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. Se o examinador ele pegar, vamos lá, vamos trabalhar com as hipóteses de questões de concurso. Se o examinador ele colocar é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, ponto. Ele botou ponto. Tá errado. Tá errado porque existem as possibilidades de haver os critérios de diferença para a concessão de aposentadoria. E quais são essas ressalvas? Tá aqui, ó. Caso de atividades exercidas sob condições especiais, que vai conceder aí a aposentadoria especial, que ela é concedida aí aos 25, aos 20 e aos 15 anos de tempo de contribuição. Veremos com mais detalhes quando tratarmos desse benefício. Que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E quando se tratar de segurado portadores de deficiência, também há critérios de diferença também nas contagens, nos tempos de contribuições definidos nos termos de lei complementar. Veja só, é uma lei complementar que vai regularizar isso, tá bom? É uma lei complementar. Outro dispositivo bastante importante é o parágrafo 2º, que diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Sabemos que alguns benefícios, eles têm o valor menor abaixo do salário mínimo. É o caso do salário família, em algumas vezes também, na maioria das vezes,
o auxílio acidente, o auxílio acidente, que ali é 50% do salário de contribuição. Veremos também as alíquotas de cada benefício no decorrer das nossas aulas. Então, o parágrafo 2º é claro quando diz nenhum benefício que substitua, veja só, que substitua o salário de contribuição. Tiago, qual é um benefício que substitui o salário de contribuição? Qual é um benefício? Diz aí, aposentadoria por invalidez. O segurado ele é afastado de todas as suas atividades que lhe garantiriam as atividades, o seu sustento, a sua sobrevivência. Então, substitui o salário. Salário família, não. Segurado empregado, por exemplo, ele está trabalhando e ele está ganhando, sim, o salário família concomitantemente com a sua remuneração. Então, esse benefício ele pode ser inferior ao salário mínimo. Somente os benefícios que substituam o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. A questão pode colocar assim: nenhum benefício da Previdência Social terá valor inferior ao salário mínimo. Está errado. É somente os que substituam o salário de contribuição ou rendimento do trabalho. Tá bom? Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício. Veja só, todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o seu valor real, conforme critérios definidos em lei. Veja que quando tratamos de previdência social, o que é protegido aqui é o seu valor real, para garantir o poder aquisitivo. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o seu valor real, diferentemente da Seguridade Social, onde é garantido o reajustamento para garantir o valor nominal. Veremos com mais detalhes quando tratarmos das jurisprudências. Terão vídeos aí voltados para tratar das jurisprudências que regem o direito previdenciário. Então, é o valor real quando se trata de previdência social. Grave isso, o valor real, não é valor nominal. O examinador vai colocar assim, ó, o examinador, olha o que eu estou dizendo. O examinador ele vai colocar assim, ó, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor nominal. Não, é valor real. Ok? Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Eu não sei porque o examinador ele gosta desse parágrafo 5º, mas é um dos que mais caem quando trata de questões que envolvem o texto constitucional, o artigo 201. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Você, futuro servidor do INSS, regido pelo regime próprio de previdência social, Estatuto dos Servidores Públicos Federal, Lei 8.112, você não pode contribuir facultativamente para o regime geral de previdência social. Você não pode dar uma despertinho e dizer, vou me aposentar pelos dois regimes. Certo que isso é possível em algumas situações. Vamos tratar mais à frente. Mas você não pode estar contribuindo para o regime próprio e facultativamente contribuir para o regime geral, sem exercer uma atividade remunerada pelo regime geral.
tá bom? Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Campeão de questões também esse parágrafo 6º. A gratificação natalina é como se fosse o 13º salário dos aposentados, tá bom? A legislação utiliza esse nome, gratificação natalina. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Não é 80% dos maiores salários de contribuição corrigidos monetariamente. Não é do ano inteiro, não é de qualquer outro mês. A gratificação natalina dos aposentados não será calculada como os demais benefícios da Previdência Social, não. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro, grave isso, de cada ano. Parágrafo 7º. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Por enquanto, estamos gravando essa aula agora, dia 12/1 de 2019, não ocorreu a reforma previdenciária. Quando ocorrer, gravaremos um vídeo e atualizaremos o PDF com tudo que for a respeito da reforma previdenciária, porque eu creio que esse dispositivo aqui ele vai ser mudado. Tá bom? É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Por enquanto, assim. Janeiro de 2019, dia 12, por enquanto é assim. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, reduzidos em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nesses incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, veja só, regra geral, 65 anos homem, 60 anos mulher. Haverá uma redução de 5 anos na idade para os trabalhadores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Então, no caso, homem, 60 anos e mulher, 55, trabalhadores rurais de ambos os sexos, que exerçam atividade em regime de economia familiar. O garimpeiro também. O garimpeiro vai ter uma redução de 5 anos. O pescador artesanal também. Lembrando, deixar claro, vamos tratar isso com mais detalhes quando tratarmos dos segurados da Previdência Social. O garimpeiro, outrora, ele era considerado segurado especial. Hoje, ele é contribuinte individual. Grave isso. O garimpeiro, ele é contribuinte individual. Tá bom? Parágrafo 8. Os requisitos a que se referem o inciso 1º do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos. Então, quais são os requisitos do inciso 1º? São os prazos de contribuição, que são 35 anos de contribuição e 30 anos de contribuição para a mulher. 35 homem, 30 mulher. Esse tempo de contribuição, de acordo com o parágrafo 8º, ele será reduzido em 5 anos para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Eu quero que você preste atenção que é na educação infantil, que é no ensino fundamental, que é no ensino médio. Não fala aqui de ensino superior, não fala aqui em ensino de cursinho para concurso público. Campeão de questões é colocar nível superior aqui no meio.
Ok? Vamos repetir. Então, será reduzido em 5 anos o tempo de contribuição. Regra geral, homem se aposenta com 35 anos, mulher se aposenta com 30 anos. Regra geral. Agora, professor, homem, 30 anos de tempo de contribuição. 30 anos. Mulher, 25 anos de tempo de contribuição. Que comprovem exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Tá bom? Vamos lá, parágrafo 9º. Para efeitos de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural, urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Veremos com mais detalhes na Lei 8.213 a respeito da contagem recíproca do tempo de contribuição. Mas vou dar uma pincelada. O que é contagem recíproca? É a possibilidade de você levar o tempo de contribuição de um regime para o outro. Vamos supor que você ainda não é servidor público. Eu creio que você não seja, que você está estudando para o concurso do INSS. E você trabalhou 15 anos na iniciativa privada, sendo acobertado aí pelo regime geral de previdência social. Esse tempo que você trabalhou na iniciativa privada, você poderá levar para o regime próprio de previdência social quando você for aprovado e for servidor público. Você levará esse tempo de contribuição. Outro detalhe também pode ser ao contrário, você é servidor do INSS, regido pela Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, e está acobertado pelo regime próprio agora, sendo servidor do INSS. Você ganhou na Mega Sena, não quer saber mais de previdência social, de distribuir benefício, de ver cara de velhinho, nem nada. Saiu do regime próprio. Você pode pegar, certo que você não vai mais se filiar, se ganhou na Mega Sena, ao regime geral. Mas vamos supor que você abriu uma empresa e gosta de trabalhar, abriu uma empresa, está trabalhando. Você vai ter que contribuir para o regime geral, na qualidade de contribuinte individual, por exemplo. Você levará a contagem do tempo que você exerceu suas funções no serviço público. Haverá uma contagem recíproca do tempo de contribuição. Haverá uma contagem recíproca. Então, vamos ler de novo o parágrafo 9º. Para efeitos de aposentadoria, veja só, o que é para efeitos de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios dos casos na forma da lei. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda, garantindo-lhes acessos a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Então, aqui estamos tratando da inclusão previdenciária, para atender o princípio aí da universalidade da cobertura e do atendimento. A inclusão previdenciária, se uma questão for elaborada e dizer que, de acordo com o parágrafo 12
do artigo 201, que versa sobre a inclusão previdenciária para o trabalhador, para o trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. É uma extensão, a inclusão previdenciária é uma extensão do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Vamos ler direitinho novamente esse parágrafo. Lei disporá sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender trabalhadores de baixa renda. Então, são trabalhadores de baixa renda. E aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Sabemos aí que a dona de casa, que exercem suas atividades exclusivamente no âmbito familiar, ela pode contribuir com alíquota diferenciada de 5% sobre o salário mínimo. 5% sobre o salário mínimo, tendo direito a benefícios aí também no valor de um salário mínimo. Trataremos com mais detalhes quando formos para a Lei 8.213. Por enquanto, estamos somente nos textos constitucionais. Parágrafo 13, o nosso último parágrafo, que trata do artigo 201, Previdência Social. O 202 aqui já trata da Previdência Privada, onde veremos no próximo vídeo. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, de que trata o parágrafo 12 deste artigo, terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados no regime geral de Previdência Social. Foi o que eu comentei aí, no caso da dona de casa, que trabalha exclusivamente no âmbito familiar. Não estou falando de empregada doméstica, mas estou falando da dona de casa, aquela que está cuidando do lar, que está varrendo a casa. Ela não trabalha, mas ela quer contribuir para a Previdência Social. Vai ter uma alíquota diferenciada para ela, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um demonstrativo do nosso PDF, onde tem várias questões, onde está sendo explanado com mais detalhes os assuntos que estão no edital do INSS. Questões da Banca CESP, questões da FCC, e está bastante didático. Dá uma olhadinha lá, se você se interessar, você entra em contato conosco e nós estaremos disponibilizando todo o conteúdo para você, tá bom?